Eu sou Gustavo da Silva, superintendente da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Altos da Boa Vista, em Cuiabá. É com imensa satisfação que viemos através desse vídeo falar sobre a EBD, departamento esse ao qual, em todo o nosso território brasileiro, nos domingos pela manhã, há professores ensinando e alunos aprendendo a palavra de Deus com uma clareza mais profunda através dessas lições que nos encantam e nos instruem. Para nós darmos introdução ao que iremos falar, para termos aqui uma base, gostaríamos de ler no livro de 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18, o qual nos está escrito assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, falar sobre escola dominical é algo muito prazeroso, porque ao longo dos anos nós viemos aprendendo, viemos lecionando e viemos superentendendo sobre este conteúdo tão maravilhoso. Para nós podermos aqui compreender um pouco mais sobre o que é a escola dominical, precisamos voltar a alguns anos para entender como que isso começou e também entender o seu desenvolvimento através das décadas que estiveram juntamente com ela. E também entender o que é uma escola bíblica dominical hoje. Então, para darmos início ao nosso comentário aqui, me lembro no ano de 1911, quando chegou ao Brasil o missionário Gunnar Ving e Daniel Berg, dois homens direcionados por Deus, aos quais não mediram esforços para falar da palavra de Deus. No começo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não tinha este nome. O nome que a igreja levou nos primeiros anos do seu ministério foi Missão de Fé Apostólica. E nesse período, a igreja começou a crescer, mas o estudo da palavra de Deus começou a ser explanado com a vinda de um missionário chamado Samuel Nilsson. Juntamente com Gunnar Ving, eles se uniram e começaram a divulgar a palavra de Deus através da impressão. No ano de 1917, eles se uniram com o pastor Almeida Sobrinho da Igreja Batista e começaram a publicar estudos, locais de culto, milagres que aconteciam nesse pequeno jornal desse pastor Almeida. Só que esse jornal ele foi um jornal de pouca expressão, pois ele não atendia às necessidades da igreja. Muito do que acontecia não era divulgado, simplesmente algumas coisas na cidade de Belém do Pará. Então, mais ou menos, em um pouco período de duração desse jornal, tiveram que parar a sua publicação. Então, Samuel Nilsson, juntamente com Gunnar Ving, tiveram de tomar a decisão em continuar levando a palavra de Deus impressa ou não continuar. Então foi decidido o seguinte: no dia 18 de janeiro de 1919 foi lançado o primeiro jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o qual tinha o título de Boa Semente. E esse jornal, ele era um periódico, ele não era algo assim como nós temos hoje, um jornal que vem todo dia nos trazendo notícias, nos trazendo propagandas. Era algo que hoje se falava de um determinado assunto, de um estudo, e na outra semana dava-se continuidade. Então, havia uma certa dificuldade em aprender a palavra de Deus por causa da questão dessa demora da publicação. Mas, se não tivesse sido assim, jamais nós teríamos uma escola dominical hoje em dia. Tudo precisou ser daquela maneira para hoje nós sermos o que somos. E aqui em minhas mãos tenho um artigo, o qual me foi fornecido pelo Centro de Pesquisa do Movimento Pentecostal, ao qual o pastor Israel de Araújo é o líder desse centro de pesquisa. E aqui eu tenho alguns artigos dos primeiros que foram publicados nesse jornal Boa Semente. Aqui temos outubro de 1923, Belém do Pará, 5º ano, artigo 29, o qual vinha intitulado As 70 Semanas de Daniel, a qual foi escrita pelo pastor Samuel Nilsson. Então este jornal foi de muita valia para o começo da história da Assembleia de Deus.
De 1919 até 1930, esse jornal foi publicado em Belém do Pará, o qual levava o título de Boa Semente. E 6 meses antes de 1930, no Rio de Janeiro, o pastor Gunnar Wing havia se mudado para o Rio de Janeiro, o qual naquele período existia a região da Guanabara, onde havia o Distrito Federal, porque naquele período não havia ainda Brasília. Então, a central administrativa do país se encontrava no Rio de Janeiro, na região de Guanabara. Então, nesse local, o pastor Gunnar Wing lançou o jornal Som Alegre, o qual também publicava assuntos concernentes à igreja, mas somente da região do Rio de Janeiro. E Belém do Pará publicava, então, através do Boa Semente, as notícias da igreja de Belém do Pará. Então, na convenção de 1930, ficou decidido o seguinte, que pararia de se publicar o Som Alegre no Rio de Janeiro e o Boa Semente no Pará. E uniria-se esses dois jornais, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a partir de então, teria um jornal oficial, o qual estaria rodando em todo o território brasileiro, que teria o nome intitulado Mensageiro da Paz. Provavelmente você deve já ter ouvido falar sobre esse jornal, pois por muitos anos ele já faz parte da nossa história. Mas, então, em 1930, parou de se ter estudos dentro do jornal. Então, começou-se a ter revistas da escola dominical. De 1930 até 1940, nós não temos livros impressos, não temos, porque ao longo dos anos, as pessoas, os historiadores, não conseguiram guardar esses livros. Mas, em 2011, a CPAD lançou esta coleção aqui, a qual é de 1934 até 1980. Uma coleção trazendo todas as revistas da escola dominical. Então, como eu falei para vocês, de 1930 a 1934, não possuo os livros, as revistas. Mas de 1934 até 1980, nós temos todas as revistas. E fora a coleção publicada pela CPAD, eu também tenho essa coleção aqui, que é de 1980 até a lição atual, a qual tem todas as lições. Então, de 1934 até os dias de hoje, de 2015, nós temos aqui todas as revistas da Escola Dominical. E ao longo dos anos, a Escola Bíblica Dominical, ela começou de evoluir, ela começou de desenvolver a sua pedagogia. Então, no ano de 1968, o saudoso pastor José Pimentel idealizou a revista para criança, porque sabemos que o ensino da palavra de Deus para cada faixa etária precisa ser adequado para cada aluno. E então, nesse ano de 1968, foi lançada a revista para crianças. E aqui em minha mão tem uma revista de 1971, a qual nos traz um assunto para crianças muito profundo. E o conteúdo é muito profundo mesmo, porque nós hoje temos pastores, temos obreiros bem capacitados, porque desde o início da Escola Bíblica Dominical, a palavra de Deus era bem ensinada para as crianças. Quem aqui já não ouviu falar sobre a revista de apoio Ensinador Cristão? Revista essa a qual nos ajuda a licionar, a qual nos traz conteúdos para melhor podermos estar falando da palavra de Deus. Naquele período do início da escola dominical, não havia o jornal, não havia a revista Ensinador Cristão, mas havia estudos da Bíblia para a escola dominical e culto doméstico, de abril a junho de 1988. Este é um pequeno artigo que eu tenho desse subsídio que vinha para ajudar o professor em suas lições, o qual trazia um conteúdo teológico, um subsídio teológico e algo mais para o professor poder estar apresentando para a sua classe. Então percebam-se que ao longo dos anos as coisas foram melhorando, foram se adequando às necessidades.
No ano mais ou menos de 1982, a escola dominical novamente teve algo inédito. De 1930 até 1980, as revistas da escola dominical eram para jovens e adultos, e vinha somente só para aluno, não tinha essa separação aqui para mestre. Mas no ano de 1982, então o pastor Lourenço Orson lança essa revista, a qual agora tem revista para professores. Há divisão então para alunos e para professores. Para o professor poder estar ali falando um pouco mais sobre a revista, poder estar trazendo alguma curiosidade. Então isso foi algo também que inovou a escola bíblica dominical. E devido ao ano de 2011, a Assembleia de Deus está completando os seus 100 anos. As revistas da escola dominical, neste ano, vieram com um brasão comemorativo, o qual falava durante esse ano todo de 2011. Então, vinha a revista com esse brasão comemorativo. Aqui a primeira sobre Atos dos Apóstolos, a segunda sobre movimento pentecostal, aqui o brasão, missão da igreja e Neemias. Essas 4 revistas foram comemorativas devido ao centenário da Assembleia de Deus. Para quem gosta de colecionar, para quem gosta de estar preservando as suas revistas da escola dominical, também a CPAD em 2011 lançou a revista de capa dura. Para você que é um amante da escola dominical e que tem prazer em licionar e guardar aqueles estudos, porque o professor que leciona sempre volta a procurar os seus estudos no passado, o que ele já estudou alguns anos atrás. Então essa revista aqui, ela foi importante porque nos ajudou a preservar um pouco mais sobre as revistas da escola dominical. Então, para a posteridade também, para pessoas que futuramente venham poder estar adquirindo, quem pegar uma revista dessa aqui de 1965, que é a revista mais antiga que eu tenho, sem ser da coleção, e pegar uma dessas, você pode ver. A diferença é grande. Essa revista aqui tem mais ou menos uns 50 anos. Essa revista aqui, de capa dura, daqui 50 anos, provavelmente não estará da forma dessa daqui de 1965. Então, essa questão da preservação das revistas da escola dominical também foi algo muito importante que eu acho para a escola dominical. E algo muito recente mesmo, foi a revista para jovens. De 1934 até 1980, a revista, como eu falei agora antes, era para jovens e adultos. E então, no começo de 2015, a CPAD lançou a revista para jovens, sabendo da necessidade dos jovens, os quais adentrarão ao mercado de trabalho, nas faculdades e tantas coisas que irão aparecer para combater a sua fé, como homofobia, homossexualismo, política. Tudo isso um cristão deve saber defender diante da sua fé. Então essas revistas da escola dominical vieram para auxiliar o nosso público de jovens. Então penso eu que futuramente teremos outros obreiros, pessoas mais qualificadas para defender a nossa fé, porque agora estamos investindo nos nossos jovens para que futuramente temos bons obreiros. Então, aqui em minhas mãos tem as três revistas que foram desse ano para jovens. Irmãos, eu quero deixar um pedido para você. Você que, quem sabe, não tem o desejo, tem alguma dificuldade de poder estar participando da escola dominical, reveja os seus conceitos, analise quem participa e quem não participa da escola dominical e veja como é a diferença entre essas pessoas.
E você pode ter certeza de algo, que quem vem para a escola bíblica dominical é um crente diferente, é um crente saudável, é um crente que cresce. Então eu convido você, venha e participe dessa escola bíblica dominical, a qual nos ajuda e nos orienta a crescer espiritualmente. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.